Olá pessoal, eu sou o professor Silvonei, professor da disciplina de História. Estamos aí começando mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre a chegada da família real e da emancipação política do Brasil. Antes de falarmos desse assunto, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Também no final do vídeo dê o seu joinha e caso você tenha gostado. E também coloque ali algum comentário, caso tenha alguma dúvida ou alguma ponderação a fazer sobre o assunto. Muito bem, falando sobre a chegada da família real ao Brasil, isso foi no ano de 1808 e a nossa emancipação política ocorre em 1822. Os fatos, de certa forma, estão interligados e tem uma relação bastante estreita, até porque esse período também é chamado de período joanino, onde nós temos aí algumas mudanças, algumas transformações que vão redundar na nossa independência. Bem, quando nós falamos de transferência da família real, da corte portuguesa para o Brasil, alguns livros antigos, alguns filmes, até retratam Dom João VI como alguém fugindo de Portugal, né, vindo para o Brasil, alguém até mesmo covarde, porém não corresponde à realidade. A transferência da família real para o Brasil era uma ideia antiga, era um projeto antigo que vinha lá desde o século XVI, principalmente no século XVIII, aí, com as ideias, né, de iluministas portugueses, né, o principal nome aí, o Rodrigo Coutinho, que defendia a transferência ou a transmigração do Império Português ou da sede do poder político português para o Brasil, o que facilitaria aí uma comunicação com as demais colônias, até dando uma maior proximidade com as demais colônias na África e também na Ásia. Então era uma ideia discutida, já era uma ideia bastante difundida em Portugal, e quando ocorre essa transferência para o Brasil, ela foi colocada em prática. Então não foi um plano criado ou inventado assim de última hora, foi algo que já era algo já discutido ou pensado já há longo tempo. Muito bem, o que ocorre na Europa nesse período é que Napoleão Bonaparte está tocando o terror na Europa nesse período. Napoleão, sendo o imperador francês, né, destronando algumas monarquias, invadindo países, né, e o único país que ele não consegue invadir, que ele não consegue tomar, é a Inglaterra. A Inglaterra, que é uma potência econômica da época, talvez a maior potência econômica da época, ele não consegue conquistar. E por conta disso ele quer, de certa forma, enfraquecer os ingleses, né, enfraquecer economicamente os ingleses. E ele decreta o chamado bloqueio continental. O que foi, na verdade, o bloqueio continental? Foi uma proibição. Ele proibiu que os países europeus do continente comercializassem, ou seja, comprassem ou vendessem com os ingleses, comercializassem com os ingleses. Uma proibição. É o objetivo, claramente, de enfraquecer os ingleses, como eu já havia dito. No entanto, Portugal, que já tinha uma relação antiga com os ingleses, continuou comercializando, e por conta disso ele desobedeceu o bloqueio continental. Naturalmente houve uma represália, né, uma represália de Napoleão, que resolve então invadir Portugal, né, com as suas tropas. Nesse meio tempo, a família real portuguesa, né, o Dom João VI, juntamente com o apoio dos ingleses, eles então resolvem transferir a corte para o Brasil. Eles transferem toda a corte. Vem aqui cerca de 15 mil pessoas que são embarcados em navios, escoltados pelos ingleses, eles vêm para o Brasil. Então nós temos a chegada aqui no Brasil, no ano de 1808, da família real portuguesa, e 15 mil pessoas, funcionários públicos, juízes, padres, pessoas que faziam parte do aparato estatal português, chegando aqui no Brasil. Por conta disso, a cidade vai, sem dúvida alguma, sofrer aí algumas mudanças, né? Ocorre aí também nesse período um deslocamento do eixo político e econômico do Império Português para o Brasil e a interiorização da metrópole, né, com um sistema aí de aliança entre a corte e as elites de São Paulo, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Abertura dos portos, 1808, Portugal então abre os portos brasileiros a todas as nações amigas. Então agora a partir daqui nós temos o fim do chamado Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Era uma imposição em que a colônia, no caso o Brasil, só poderia comercializar com a metrópole Portugal. A partir desse momento, quebra o Pacto Colonial
quebra também é o fim do exclusivismo comercial metropolitano e a liberdade aí para se comercializar com outros países. Então os portos brasileiros agora passam a receber navios de outros países que vêm comercializar aqui. Também ocorre a liberação de manufaturas, que havia sido proibido no Brasil no século XVIII. Agora, com a chegada da família real, permite-se a criação de manufaturas no Brasil, né? Poderíamos até pensar que o Brasil viveria aí um período de um surto industrial, um crescimento da sua indústria, haja vista que havia um mercado interno consumidor que se formou principalmente ali no ciclo do ouro, mas agora o Brasil passa então a ter a permissão, os brasileiros ter a permissão de fundar, de criar manufaturas. Em seguida nós vamos ter em 1810 o chamado Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. Esse comércio frustra qualquer plano de desenvolvimento de manufaturas no Brasil, porque de certa forma favoreceu a indústria inglesa. Lembrando que século XIX a Inglaterra é a grande fábrica do mundo. A Inglaterra está vivendo a sua revolução industrial, né? A sua indústria é a mais poderosa do mundo. E Portugal, que também havia feito esse acordo na transferência para o Brasil de favorecer os ingleses, agora em 1810 assina então esse tratado. Para vocês terem uma ideia, os produtos que chegavam no Brasil, nesse período, produtos vindos de outras nações, pagavam uma taxa alfandegária de 24%. Produtos vindos de Portugal, 16%. E produtos ingleses pagavam apenas 15%. Naturalmente, isso favoreceu os ingleses, que houve no Brasil uma inundação de produtos ingleses, como por exemplo, louça, tecido, pentes, até mesmo carteiras para notas. No Brasil ainda nem existia moedas. Esse tratado foi bastante importante e foi também um golpe na indústria brasileira, né, que poderia ter se desenvolvido, mas acabou sendo inundado por produtos ingleses. Vamos falar então um pouquinho rapidamente aqui sobre a administração joanina, ou período joanino, que vai de 1808 a 1822, quando ocorre a independência. A cidade passa por uma série de melhorias, uma série de mudanças, uma série de transformações urbanísticas. A cidade passa a ter ruas mais largas, né? Limpa-se principalmente o centro, uma higienização, toda uma mudança para receber a corte portuguesa aqui, para acomodar a corte portuguesa numa cidade que tinha mais ou menos 50 mil pessoas, que começou também a crescer aí, principalmente com a vinda da corte para o Brasil. Temos aí em 1808 a criação da imprensa régia, que foi o primeiro jornal publicado no Brasil. Aí nós tivemos o primeiro jornal, Gazeta do Rio de Janeiro. Temos também a criação do Banco do Brasil, o primeiro banco brasileiro, criação do Jardim Botânico, depois em 1810 a criação da Academia Militar, a Biblioteca Nacional, e aqui eu gostaria que se prestasse atenção, 1815. Nós temos o Brasil sendo elevado, Dom João VI elevou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então, na prática, o Brasil aqui deixava de ser colônia. O Brasil agora era Reino Unido com Portugal. Isso ocorreu em 1815. Depois, na sequência, nós temos em 1816, criação da Academia, Academia Imperial de Belas Artes e assim por diante, universidades que foram criadas nesse período aí também, museus, etc. Nem tudo foi glória nesse período, né? Nós temos aqui insatisfações populares e talvez a maior, né, representada aí na chamada insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana, né, que ocorre uma insatisfação aí, principalmente dos impostos, dos altos impostos que eram cobrados nesse período e eram mandados para o Rio de Janeiro para manter o luxo da corte. Então, e outra também, rivalidades que havia entre portugueses e brasileiros na questão comercial. Eclodiu então a insurreição pernambucana em 17. Esse movimento durou mais ou menos 74 dias, foi reprimido pelos portugueses, né? Eles chegaram até criar uma bandeira, os separatistas nesse período, né? Eles queriam criar uma república, né, separada de Portugal, criaram ali uma bandeira e adotaram uma série de medidas, inclusive liberdade de imprensa, tolerância religiosa, mas discordavam com a questão da escravidão. Vamos entender, 1820 as coisas começam a mudar então no Brasil, com a Revolução do Porto.
A Revolução do Porto, ela vai apressar ainda um pouquinho mais a nossa independência. Vamos entender a insatisfação dos portugueses no reino. A Revolução do Porto, ela tinha pelo menos 3 objetivos. Primeiro, exigia o retorno de Dom João VI a Portugal. Também criava uma constituição em Portugal, exigia a criação de uma constituição em Portugal. E em terceiro lugar, queria a recolonização do Brasil, recolonizar o Brasil. Então, essas eram as principais insatisfações aí da Revolução Liberal do Porto. A situação no Brasil, né, era uma situação de que havia 2 grupos, um grupo que queria que o imperador permanecesse, né, um grupo que queria um império independente, governado por Dom Pedro I, e outro que queria que o Brasil continuasse pertencendo a Portugal, mas com maior autonomia. Gente, é importante nós pensarmos um pouquinho sobre esse tema, é que aqui existe um projeto, nessa Revolução do Porto, de recolonizar o Brasil. O Brasil havia conquistado, né, foi elevado a Reino Unido, a Portugal, tinha liberdade comercial, liberdade política, havia passado por uma série de mudanças e transformações, mas a Revolução do Porto, ela representava um risco para tudo isso, né, um retrocesso para o Brasil. E a partir de então, nós temos o retorno de Dom João VI para Portugal. Dom João VI retorna a Portugal atendendo então as exigências. Caso ele não retornasse, corria o risco de perder o trono. No entanto, ele deixa Dom Pedro I no Brasil. Ele deixa Dom Pedro I no Brasil como príncipe regente. As pressões vão começar a acontecer da parte de Portugal em relação ao Brasil. Começa a ocorrer uma série de pressões. Nós temos o dia 9 de janeiro como o famoso dia do fico, em que há uma pressão muito grande, né, por parte das elites brasileiras para que Dom Pedro continuasse no Brasil, ficasse ao Brasil. Em contrapartida, Portugal exigia o retorno de Dom Pedro também para Portugal. E ocorre então o dia do fico, dia 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro, convencido pelas elites brasileiras, resolve então ficar no Brasil. Nós temos também no mês de maio uma outra medida que é tomada aí por Dom Pedro I, que é o Cumpra-se. Ele vai dizer o seguinte: qualquer lei vinda de Portugal para o Brasil tem que ter a minha chancela, tem que ter a minha autorização, o meu Cumpra-se. E por fim, nós temos então no dia 7 de setembro, né, as margens de Ipiranga em São Paulo, né, no retornava ali de Santos, aquela região indo em direção a São Paulo. Nós temos ali então a proclamação da independência, né? Não vamos entrar no mérito ali, né, da questão do heroísmo de Dom Pedro I, né? Ele recebe uma carta vinda da sua mulher Leopoldina e também assinada por José Bonifácio, em que dizia para ele: ou você aceita ser levado para Portugal, né, inclusive preso, ou você proclama a independência do Brasil. E ali então ele teria proclamado a independência do Brasil. A emancipação política do Brasil foi liderada pela elite do Centro-Sul, sobretudo ali São Paulo e Rio de Janeiro e Minas Gerais, que estavam interessados em manter aí a sua liberdade econômica, liberdade comercial, né? Muito bem. É interessante pensar também que a independência manteve um sistema monárquico, manteve uma monarquia no Brasil, manteve também a escravidão, houve uma restrição enorme da cidadania. A independência, a emancipação política do Brasil, ela não trouxe mudanças ou transformações no Brasil, não houve grandes mudanças na questão social aqui no Brasil. O Brasil ainda continuava tendo uma mesma estrutura, né, escravista, latifundiária, né, elitizada, patriarcal, vamos dizer assim, né, continuou tendo nesse outro período. Lembrando que a consolidação da independência do Brasil só vai ocorrer com a abdicação em 1831, a abdicação de Dom Pedro I. Mas aqui então entendemos, né, que Portugal tentou de todas as formas recolonizar o Brasil, e as elites nacionais se mobilizaram em torno de Dom Pedro I, né, forçando ele então a tomar essa decisão. Outro detalhe importante é que Dom João, antes de ir para Portugal, ele diz para o seu filho que se alguém tinha que proclamar a independência do Brasil, seria ele, né? Ele deveria tomar essa decisão, a liderança de proclamar a independência do Brasil, como ocorre em 1822.